Deus é poderoso em ti quando te humilhas, e como Cristo vives para os outros em amor. Quando podes ajudar teu irmão, apoiando-os na batalha, levantando sua fé. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, nossos irmãos que têm nos acompanhado em nossa programação, programa Palavra Aberta. Pela graça de Deus, nós estamos iniciando mais uma programação e estamos aqui, eu, pastor Ney, graças a Deus, pastor Ney, o Henrique, queremos agradecer que tem ajudado na parte de áudio e vídeo, na edição do programa, e toda a equipe do nosso canal Noiva Eleita aqui da ONA. E é com grande satisfação nós queremos mais uma vez levar até o teu lar mais uma programação, mais um assunto dentro das Sagradas Escrituras, da mensagem da hora, para ajudar na fé de todos. Nós queremos mais uma vez nesta programação abordarmos sobre o tema da pessoa de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Mais uma vez estaremos abordando. Quero ler aqui, nessa abertura da nossa programação, ler Hebreus capítulo 7, apenas o verso 1 como introdução, abertura. Diz assim, Paulo diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, quero destacar esses primeiros versículos, pastor Ney, porque este Melquisedeque, bem, estudamos, sabemos que Melquisedeque é Deus na forma de sua teofania, que era rei de Salém. Umbrana, ele pregou uma mensagem titulada, pastor Ney, este grande e príncipe Melquisedeque. O profeta diz que esta cidade, Salém, que é a antiga Jerusalém, ela era uma cidade de possessão gentílica. Possessão gentílica. Então, se Melquisedeque é Deus em forma teofânica, ele é o rei das teofanias, e após Abraão buscar por uma cidade cujo artífice construtor era Deus, ou seja, uma cidade teofânica, e é uma antiga possessão gentílica, então aqui Paulo está falando das nossas teofanias. Perfeitamente. Então ele era rei de Salém, rei da cidade das teofanias, uma antiga possessão gentílica, porque nós temos uma teofania. O Mombrana na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, ele diz que nós estamos regressando de volta àquele corpo que foi feito à imagem de Deus, que é uma teofania. Estamos regressando de volta àquela teofania. Aquela cidade, Corpo perfeito, né? que era uma possessão dos gentios. Então estamos regressando àquele corpo. Então Melquisedeque, ele é rei daquelas teofanias para onde nós estamos regressando. Então é muito importante nós sabermos sobre Melquisedeque, sobre
qual cidade ele é rei, porque se nós entendemos e cremos e captamos isso, então nós temos a revelação para onde nós estamos regressando. Perfeito. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, uma cidade de teofanias, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Então ele veio de encontro ao filho vitorioso, ministrou a comunhão, pão e vinho. Então o que eu quero destacar, e vamos fazer a introdução nessa nossa programação, é que Melquisedeque era Deus em forma teofânica. Ele era rei de uma cidade de teofanias. Paulo chamou este lugar de Assembleia Universal dos Primogênitos, a cidade dos espíritos aperfeiçoados. Por que Assembleia Universal dos Primogênitos? Porque nós somos primogênitos, pastor Ney, em nossa teofania. Perfeitamente. Por isso que o diabo não vai nos impedir de ir no rabo. Perfeitamente. Porque somos primogênitos em nossa teofania. Perfeitamente. Nada vai roubar o nosso lugar lá. Se nós temos uma teofania nesse lugar, então nós somos primogênitos em nossa teofania. Nosso espírito é aperfeiçoado. Então é muito importante nós entendermos isso. Se entendemos isso, então nós temos uma base de que nós vamos no rápido. Perfeito. Porque não tem como eu perder o rápido, nós perder o rápido, nós temos a teofania. Então, quando nós capta isso, tem a revelação disso, então nós passa a buscar por esta cidade. Passa a buscar. Porque, como diz Paulo, né? Se nós lembrar dessa cidade, tornaremos a voltar para lá. Né? Esse é um dos pontos excelentes dentro da doutrina que o irmão Brana veio revelar no sétimo anjo. Sim. Que nós temos uma teofania, somos primogênitos nessa teofania. Isso. E somos súditos de um reino cujo rei veio ao nosso pai na fé, ao nosso irmão lá atrás, um parente, um familiar, Abraão, e mostrou para Abraão que ele era um rei teofânico. E diz assim, não para a tua busca não, porque há um lugar de verdade, há um lugar para onde vocês irão. Se antes do arrebatamento nós vamos para aquele corpo, se formos no rápido, o que cremos que vamos, na forma de expressão, nós vestimos a teofania, entramos no glorificado porque a teofania ela não come, né? Verdade. Ela aperta a mão, abraça, lá na sexta dimensão ele fez isso. Verdade. Mas ela não come. E o irmão Brana diz que nós temos tendência a isso. Isso é algo que está relacionado ao humano, comer e beber, porque eles queriam voltar à terra para comer e beber e ter companheirismo. O Brana diz que você tem companheirismo quando você está comendo e bebendo com alguém. Você senta na mesa dos reis, os príncipes, os sheiks, os embaixadores, eles vão ter uma reunião, eles estão comendo. Então o comer faz parte. E lá eles têm vontade de voltar à terra para comer. É bom comer, né? Verdade. Comer a palavra, né? Verdade. Apenas mencionando uma outra escritura, Hebreus capítulo 11, eu acabei de citar aqui, eu quero tornei citar conforme a escritura aqui, para que fique bem explicado, né? Hebreus capítulo 11, versículo... Hebreus 11, verso 10, serve para isso aqui. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus, Melquisedeque. Porque sendo Elohim, ele pensou em Melquisedeque. Ele criou. Ele criou. Os mundos foram criados pela palavra falada de Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um
e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Agora, é o versículo 15 que eu quero destacar aqui. E se na verdade se lembrassem daquela esta cidade teofânica, de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Perfeito. Então esse é o nosso objetivo, com a ajuda do Espírito Santo, através da mensagem da hora, é te fazer lembrar de onde você veio. Porque se você se lembra que você veio de Salém, de uma cidade da Assembleia Universal dos Primogênitos, dos Espíritos aperfeiçoados, se você tem a oportunidade de lembrar que você veio de lá, você vai querer tornar para lá. Então esse é o nosso intuito da nossa programação sobre esse assunto de Melquisedeque. Tornei, Sara também aí, esmiuçando esse assunto. É um assunto bastante amplo, né? O irmão Brana pregou o Melquisedeque, o grande príncipe rei, quem é esse Melquisedeque, citou a Melquisedeque na série Hebreus, e é difícil para nós, né? Pequenos vasos assim, esmiuçar um assunto tão grande, mas vamos lá, né? Amém. Como já foi falado, nós vemos 3 escrituras na Bíblia apenas. Gênesis 14. Sim. Pastor Marcelo, enquanto eu estiver falando, se vir inspiração, pode falar também, né? Para somar, interagirmos aqui. Sim. Salmo 110 Isso. e Hebreus 7. Abraão mencionou Melquisedeque, ou seja, Moisés, quem escreveu Gênesis, né, mencionou o ocorrido com Abraão. Verdade. O Brana diz que Melquisedeque encontrou Abraão em Gênesis 14, Sim. Na teofania, e por quem ele criou os mundos, ele criou todas as coisas, ele falou a palavra. E Melquisedeque veio em carne para ele, mostrando que ele encarnaria, que ele estava numa peregrinação, num propósito de vir do Espírito Eterno invisível para o corpo de carne. Então ele veio mostrando para os profetas e patriarcas e justos, pelo decorrer de toda a história bíblica, o seu propósito. Porque ele ia compartilhar com os súditos deste reino, os herdeiros. Por isso ele disse para Abraão, lá em Gênesis 8, ocultaria eu a Abraão o que hei de fazer, visto que há de ordenar a sua casa e possuir essas coisas. Ele era parte do mistério, parte do plano. Então você vê ele falando claramente que ele não ia ocultar de Abraão o que ele ia fazer, mas que ele ia compartilhar com Abraão. Então, nós vemos que Abraão era um tipo de Deus. Verdade. Abraão também era um tipo do profeta. Verdade. Era um profeta. E um patriarca Abraão. Abraão representa também o irmão Brana, de certa forma, né? Representa o profeta, irmão Brana. E representa também Deus em seu grande plano, né? De redenção, de salvação, salvífico e assim por diante. Então nós vemos que Deus veio e abriu um plano para Abraão, o que ele ia fazer. Mas você observa, pastor Marcelo, que lá em Gênesis 14, nós já mencionamos isso algumas outras vezes, Melquisedeque sai ao encontro de Abraão. Quando os reis, Querdolaomer e outros reis, levaram cativos os reinos de Sodoma e Gomorra,
e cidades circunvizinhas, 5 reis guerrearam contra os 4 reis de Sodoma e cidades circunvizinhas, as tomaram, as capturaram e as iam levando em cativeiro. Sabendo disso, Abraão, irmão Branham diz assim, vejo o Espírito de Cristo em Abraão, indo atrás do irmão desviado, indo atrás do seu irmão caído, fraco na fé, seu irmão apóstata. Arma seus 318 servos, vai ao encalço daqueles reis, vence os 5 reis, toma o despojo e vem voltando. Quando ele vem voltando, ele está justamente no vale de Savé, que é chamado de o Vale do Rei. Sim. E aí, neste momento, quando ele está no vale de Savé, sob a unção de rei e sacerdote, juiz e profeta, exatamente no vale de Savé, ele estava vivendo a unção ali de rei. Ele estava vindo de guerra contra reis, como um rei, governando sendo 318 servos, buscando um parente caído, e aí ele vem e um rei sai ao encontro. Ou melhor, o rei sai ao encontro. Verdade. Quem é este rei? Melquisedeque, o rei das teofanias. Numa prévia, ele vem mostrar, abrir um plano para Abraão, ele vem mostrar um propósito, um mistério para Abraão. Porque o senhor vai ver, pastor Marcelo, que Abraão fez algo que não tinha Bíblia escrita para ele praticar. Verdade. Não se havia praticado aquele ato ainda que Abraão pratica. Não se tinha ainda ministrado pão e vinho. Pelo que se sabe. Verdade. Certamente eles tomavam o vinho e o pão, asmo, certamente, nos dias de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia. Mas como Santa Ceia, um mandamento, uma ordenança estipulada, ainda não tinha se consumado ainda, não tinha sido ordenado. Verdade. Abraão vem e Melquisedeque sai ao encontro no Vale de Savé, que é o Vale do Rei. Abraão está vindo de uma matança de reis, numa unção de rei, sim, profeta, sacerdote e juiz, porque ele vinha de um julgamento, ele foi julgar aqueles reis, foi julgar numa guerra, numa batalha, venceu, destronou eles, despojou os principados, os potestades, capturou os cativos, seus parentes, vinha voltando. O grande príncipe rei Melquisedeque sai ao encontro, o rei das teofanias, o rei teofânico, o rei dos reis, sai ao encontro dele, e Abraão lhe dá, segundo Gênesis 14, os dízimos. Pelo que nós sabemos, não tinha mandamento para se receber dízimos. Então Abraão captou um mistério que estava na mente de Melquisedeque. Sim. Porque o pão e o vinho são as doutrinas básicas, fundamentais e precisas da fé cristã. Santa Ceia, lava-pés, dízimos, ofertas, batismo em nome de Jesus, tantas outras coisas, né? tantas outras doutrinas cristãs, mas assim, das que se destacam, foi que quando Melquisedeque trouxe pão e vinho, que era uma representação de Jesus Cristo, de que ele ia se fazer carne, ia morrer, ia dar seu corpo, sua carne, para resgate, para salvação, sim, para alimento do faminto, daquele que estava perdido, peregrinando, passando fome em terras estranhas, levado cativo. Ele ia, porque ele disse, minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então nós vamos ver que Melquisedeque sai ao encontro de Abraão e ministra-lhe pão e o vinho. Quando ele ministra pão e vinho para Abraão, Abraão entrega-lhe o dízimo. Da onde Abraão tirou que tinha que dar o dízimo? Aí você vê o irmão Branham falando assim, observe quão importante é isto. Abraão captou um mistério que estava na mente de Melquisedeque. Sim. Você entendeu? Como Elohim, ele pensou em tudo, e ele era Elohim na teofania. Já vindo para os 16 elementos,
isto é, demoraria alguns anos ainda, ou centenas de anos, mas ele já estava vindo em direção ao corpo de Jesus, ao corpo de carne, ao tabernáculo humano, para sangrar por aqueles que tinham as suas teofanias redimidas, que não caíram na mentira de Lúcifer, mas que iam habitar um corpo de carne e iam ter problemas nesse corpo. Verdade. E observe que aquele pão, aquele vinho, representa a pureza, representa a pureza da palavra e do Espírito, do estímulo que traz a unção da palavra, traz estímulo, traz revelação. E Verdade. Vinho fala de estímulo, fala de revelação, e a palavra traz isso para o eleito, porque o irmão Branham diz que se não for um eleito, é a mesma coisa de jogar ervilha num couro seco, jogar água na costa de um pato. A palavra que nos traz tão bem, tão benefício, não causa benefício nenhum para o mundo. As pessoas ouvem as coisas que nos faz tirar lágrimas dos olhos, e eles simplesmente não se comovem. Jesus desceu, a segunda vinda se cumpriu, e eles nem pareciam uma estátua, eles não ligam. Verdade. O novo nascimento, e eles nem se importam, o batismo do Espírito Santo, e eles nem se incomodam. É verdade. Isso não é para o nosso dia, isso é para outro dia, mas você vai ver que aquela palavra, ela é sempre viva, ela é eterna e viva. Jesus disse que, como acabamos de mencionar, ele diz assim, que a palavra, ela é viva. Você toma dessa água que eu dou, você nunca mais terá sede, porque se fará em você uma fonte de água viva, Verdade. que salte para a vida eterna. E o que é esta água? É a palavra. Verdade. Então, pastor Marcelo, aqui em Gênesis 14, citando Abraão, versos 18 a seguir, Melquisedeque, rei de Salém. Irmão Branham diz que Salém era o antigo nome de Jerusalém, e antes de se chamar Salém, de Jerusalém, ela se chamava Salém, e antes de se chamar Salém, ela se chamava Luz. Sim. E que cidade é essa Luz? O que é esta luz? Que luz é esta? Que cidade luz é esta? É o corpo palavra. O Logos. O Logos. Teofania, correto? Isso. Então, diz o Mombrana, Jerusalém, Salém e Luz, 3 nomes. Agora, isso está em ordem com justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, primeira, segunda e terceira puxada. Isso. Você vê que toda a escritura se fecha, Deus é perfeito em 3. Verdade. Então ele diz assim, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote. Agora, observa, não era rei? Melquisedeque, o rei de Salém, aí, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote. Então, o senhor já prestou atenção, pastor Marcelo, que Melquisedeque veio numa unção para Abraão, num ofício e unção, que Abraão estava também, como eu citei aqui? Justamente. Ele era rei de Salém, e Moisés cita que ele era sacerdote. Verdade. E ele era juiz, e ele era profeta. Verdade. Abraão era. Ele falou para o rei lá, meu profeta é. Abraão era juiz, ele estava com a unção de juiz, julgando, posicionando a palavra, direcionando a palavra para o seu cumprimento. Ele chamou, em Gênesis 18, aquela figura que lhe saiu ao encontro em carne, que era Melquisedeque já no corpo de carne, que ele criou, ele chamou de juiz de toda a terra. Verdade. E Abraão vinha de um juízo, acabando de julgar aqueles ímpios, aqueles reis que levaram cativos seus irmãos. E se nós observarmos, pastor Marcelo, você já percebeu que nós estamos aqui por causa dos nossos irmãos caídos, Verdade. nossos irmãos desviados, nossos irmãos apóstatas? Sim, verdade. Porque, Abraão era um eleito, Abraão era um predestinado, Abraão Verdade. já tinha uma teofania, um rei da teofania veio para ele, Abraão já tinha promessas sobre ele.
Verdade. Mas Ló não. Será que nós não estamos hoje aqui por causa somente deles? Sim. É um ponto a se pensar, né? Verdade, verdade. Ponto a se pensar. Então observe que o mesmo que era rei era sacerdote. Sim. Diz que ele é rei e aqui está dizendo que ele é sacerdote. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Ué, mas ele não era o Deus Altíssimo? Por que diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo? Porque ele estava num ofício. Sim. Em um ofício. Era o Deus Altíssimo em um ofício. Por isso ele era chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Porque ele estava em um ofício. Justamente. Aqui ele estava com Melquisedeque, rei de Salém, que é rei de Jerusalém, de Salém. Ele é chamado, Mombrana chama ele de rei de justiça, rei de paz. Paz Melquisedeque. Melquisedeque, rei de paz, rei de Salém, rei de Jerusalém, é a cidade das teofanias. Então você vai ver que ali, ao mencionar de Moisés, ao mencionar de Paulo, nós vemos que ele é profeta, sacerdote e rei. E ele é juiz. Verdade. Ele se manifestou para Abraão nessas três unções. Ele se mostrou para Paulo. Paulo viu essas três unções. E o irmão Brana agora vem, dentro das mensagens, e abre a palavra, revela pelo Espírito Santo os mistérios. E nós, com olhos, olhando pelos olhos proféticos, captamos esses mistérios. Que essas unções, elas estão em pleno evidenciar, pleno desenrolar. Qual é a unção que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo Isaías 61, verso 2. Isso Verdade. se cumpriu no ministério do Mombrana. Isaías 61, verso 2. Parte B do verso 2. Verso 1 e a primeira frase do verso 2 era a primeira vinda, a vinda de Cordeiro. A continuidade do verso 2 de Isaías 61, que Jesus leu em Mateus ou Lucas 4, lá no templo, naquele dia, quando ele esteve na terra, foi a vinda de juízo. Verdade. Que aconteceu nos dias de Mombrana, que velou o Filho do Homem. E Filho do Homem é profeta. Verdade. Então aqui nós vemos Melquisedeque como rei de Salém e profeta. Então se ele era profeta, também era filho do homem. Então a Mombrana disse que era um gelo fino, né? Uma navalha, né? Sim. Então nós vemos esse grande plano entrelaçado em toda a Bíblia. E nós temos que olhar com cautela para exprimir isso, porque cabe a nós, como ministros desta hora undécima, o aperfeiçoamento do povo. Verdade. Então nós temos que entrar nessas recâmaras profundas e secretas e extrair esses alimentos e alimentar o povo, para que tenham o que comer. E o que alimenta a noiva? A noiva não se alimenta mais de batismo, de Elias, e coisas, e muitas coisas, é claro que tudo isso alimenta. Mas nós entendemos que há uma coisa mais profunda, há um alimento mais especial, é uma classe de alimentos mais selecionados para alimentar essa noiva. Verdade. Você vai ver que ele diz assim, me convém armazenar alimento para que tenham que comer. E virão ministros e tomarão essas coisas que tenho dito, mesmo sem dizê-las abertamente. E darão sentido a isto. Agora, não vão revelar a palavra, porque o revelador da palavra é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo tinha de fazer isso, já fez na pessoa do irmão Brana. Agora nós estamos tomando esse alimento armazenado para dar ao povo de comer. Verdade. E essas coisas que estão escondidas aqui dentro para o aperfeiçoamento dos santos. Então observe que ele era profeta, ele era rei, profeta, juiz,
sacerdote. A primeira vinda ele veio como cordeiro, a segunda vinda ele vem como leão. Ele era cordeiro e era leão na primeira vinda. E na segunda vinda ele é cordeiro e é leão, porque para nós ele é cordeiro. Verdade. E é leão também, porque ele é rei. Amém. Ele é juiz supremo dos céus e da terra. E essa deidade tem vestido esse corpo, palavra, que é a igreja, que é essa noiva, da qual cremos ser parte. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então observe que Paulo vem e fala dessa figura de Melquisedeque. Nós vamos ler aqui para não ficar nas minhas palavras. E abençoou e disse: bendito seja Abrão. Você vê que ele era Abrão ainda, não era nem Abraão ainda. Sim. Não tinha nem mudado o nome. Sim. Ele fala: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Quem? O Deus Altíssimo. Deus Altíssimo é o possuidor dos céus e da terra. Verdade. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou. Então quem entrega os inimigos nas mãos? Do eleito. Aí por isso que o Mombrana pregou, possuindo as portas dos seus inimigos, possuindo todas as coisas. Sim. Quem que entrega isso nas mãos? Minha, sua, nossa, do eleito, do cristão, do predestinado? Deus. Quem entregou os inimigos na mão de Abraão? Foi Deus. Verdade. Deus entregou até Esaú na mão de Jacó. Entregou Ismael na mão de Isaac. Verdade. Está entendendo? Então, entregou os inimigos na mão de Abraão. E assim por diante. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Verdade. Então, observe por que essa questão de dízimo, do dízimo está envolvido com ceia, com santa ceia, com pão e vinho. Agora, nós sabemos que dízimo não é só valor, dízimo é uma adoração. Sim, e observe que dízimo é uma herança. Você vai ver que Paulo vai falar lá em Hebreus 7, de que o dízimo é uma herança, e você vai para Números 18, o dízimo é uma herança do sacerdócio. Então observe que Melquisedeque veio compartilhar uma herança com Abraão. E Abraão, sendo profeta, captou a mente de Melquisedeque. Verdade. Que era Elohim num corpo teofânico. Verdade. Abraão, sendo profeta, inspirado, captou debaixo daquela unção de profeta, de rei que ele estava, num vale do rei, de Savé, o rei saindo ao encontro, vindo da matança dos reis, e ele na unção de rei, sai ao encontro dele, Melquisedeque, lhe dá pão e vinho. Abraão capta a mente dele, os seus pensamentos, o seu propósito, e compartilha com ele, e ele compartilha com Abraão parte de si. O que ele compartilhou com Abraão quando ele deu pão e vinho? Ele compartilhou uma herança, porque não tem pão e vinho sem lava-pés. O que ele lavou em Gênesis 18. Ele não fala que ele lavou em Gênesis 14, mas em Gênesis 18 ele lavou os pés. E nós sabemos que lava-pé não é tirar pé, a sujeira do pé do irmão. Nós não lava pé para tirar pó do pé do irmão, só para jogar uma água no pé do irmão. Nós estamos identificados na redenção, identificados na herança, porque o pé fala de redenção. Porque a ferida no calcanhar, que a semente da serpente faria na semente que viria através da mulher, seria uma redenção, diz o irmão Brana. Verdade. O irmão Brana diz, aquela ferida que a semente da serpente faria no calcanhar da semente que viria da mulher, através da mulher, seria uma redenção. O irmão Brana diz isso, uma redenção. E o irmão Brana diz assim, ó, que o Calvário foi uma redenção. E o Calvário foi o cumprimento do que Deus tinha prometido lá em Adão, para Adão e Eva, e sentenciado a serpente, dizendo que a semente que viria através da mulher pisaria a cabeça da serpente, e que a semente da serpente feriria o calcanhar de Jesus. Vamos falar abertamente. E a ferida no calcanhar foi a crucificação. Verdade. E a crucificação foi uma redenção. Amém. Então, olha o que tudo isso traz para nós. Isso que eu disse, né? Não tem como, né? Nem citei a mensagem ainda. Uns 10 programas para nós falarmos sobre isso, né? Eu sei que o senhor está com a bala na agulha aí também, tem muita coisa boa aí. E aí ele diz assim, ó, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então Abraão dá o que lhe pertence.
Já pertencia a ele. Então Abraão devolve a ele o que pertence a ele. E ele dá pão e vinho, que era uma representação do corpo e do espírito que ele daria para a descendência de Abraão depois dele. Abraão e sua semente depois dele. Prega o irmão Brana, citando a Bíblia. Sim. E Abraão capta o mistério e revela um plano, um propósito, que Deus viria compartilhar uma herança conosco aqui, quando esse se fizesse carne. Verdade. Porque era profeta. Ele captou a mente de Deus e sabia que a vinda de Melquisedeque não era à toa. Você vê que quando lá em Gênesis 18, ele lava o pé. A primeira coisa que ele faz é recebê-los na casa e pôr água numa bacia e lavar os pés. Gênesis 18, Mombrana menciona isso. Sim. Quando ele foi na casa de Simão, não tinha redenção lá. Simão não era um atributo de redenção. Simão nunca se importou em lavar os pés de Jesus e nem o Jesus lavar o pé dele. Verdade. Você entendeu? Mas Jesus disse: se eu não fizer, não tem parte. Então, por que lavamos os pés do irmão? Porque estamos identificados na redenção. Estamos identificados na herança. Que somos herdeiros. E pé fala de posse. Verdade. Pé fala de posse, de domínio. Josué mandou ele pôr os príncipes, pôr os pés no pescoço dos reis, dos príncipes que eles iam conquistando. Gideão mandou o filho pisar no pescoço dos reis, cortar-lhe a cabeça, e assim por diante. Nós cantamos, né? Põe a teus pés nos pescoços dos reis, contempla o cordeiro, e por aí vai. Então o que é pé? Todo lugar que pisar a planta dos teus pés é posse, é herança, é domínio. Verdade. É uma herança compartilhada. Então, observe que ali, Melquisedeque estava compartilhando, mostrando que quando ele se fizesse carne, ele pagaria o preço daquilo para o qual ele estava vindo a Abraão. E Abraão, sendo profeta, captou o mistério de que Deus ia se fazer carne e repartir a herança. Verdade. Por isso, ele não repartiu a herança sobre Moisés, ele repartiu sobre Josué. Verdade. Ele não repartiu a herança sobre o ministério de Malaquias 4. Ele repartiu a herança sobre o Filho do Homem no ministério de Apocalipse 10:7. Verdade. Verdade. Não é verdade? E aqui também em Salmo 110, verso 4, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno. Outra tradução diz eternamente. Tu és sacerdote, sim, eternamente. Segundo a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio eterno. Eu tenho que encerrar por aqui, não vou me delongar mais. Deixaria as últimas palavras para o senhor ainda falar alguma coisa, porque é muito profundo isso aqui. Só Hebreus 7 aqui tem um outro programa, 2, 3 programas aqui. Se a gente for ler e esmiuçar Hebreus 7 aqui, Levi, nos lombos de Abraão, pagou dízimo. Quando irmão Henrique, irmão pastor Marcelo, quando Abraão saiu ao encontro de Melquisedeque, quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão, vindo Abraão da matança dos reis, no vale de Savé, o vale do rei, Abraão deu os dízimos para Melquisedeque. A Bíblia, Paulo fala aqui em Hebreus 7, e o irmão Brana menciona nas mensagens, está na Bíblia, está em Hebreus 7, isso. Que Levi estava pagando dízimo em Abraão para Melquisedeque. Quer dizer, Melquisedeque estava recebendo o dízimo de 4 gerações que estava no futuro ainda. Levi estava nos lombos de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, Levi, filho de Jacó. Agora, você vê o mistério? Que Levi pagou dízimo, que devia receber dízimo, pagou dízimo a Melquisedeque no lombo de Abraão. Você vê de onde vem a nossa herança? Você vê o que é a nossa fé? Você vê o que é a nossa... O que é a essência do que nós possuímos? Verdade. Nós nem não existia na terra, nós já estávamos pagando dízimo, cultuando, adorando, dando amém, glória a Deus, batendo palma. Jó 38. Nem sonhava com esses 16 elementos. Verdade. Os filhos de Deus jubilavam. Todas as estrelas da alva cantavam, todos os filhos de Deus se alegravam. Quem eram eles? Eu, você, nós, senhores, cada um de nós. Verdade. Então, observe, por que nós praticamos a nossa fé hoje? Deus enviou um profeta e foi uma luva na mão certa. Não ficou apertando, não está entrando, não, foi uma luva na mão certa. A mensagem
ela vestiu a nossa alma. Porque o manto, Deus, esse período de carne, de trabalho, bate aqui, bate ali, corta ali, lapida lá, corta lá, foi esse período da carne, da nossa peregrinação terrena, esse humano, foi Deus batendo nós, foi os 10 anos que Eliseu andou com Elias, para que ele pudesse chegar ao ponto de quando Elias jogasse o manto, ele cabesse dentro do manto. Deus veio trabalhando nós, na nossa teofania nós vestia essa palavra perfeitamente, só que esse corpo aqui não vestia. Deus precisou vir trabalhando, por isso você teve que assistir um culto, o senhor teve que ser batizado, alguém teve que pregar para o senhor teve que tomar ceia, tem que lavar os pés. Deus talhando você para vestir você com esse manto. Verdade. Esse manto vem e veste assim, ó. Você vê que se tu me veres quando eu for tomado de ti, se você vê um sinal sobre a tua cabeça, se você vê o sinal no céu ali, se você vê o sinal da subida, da descida, da subida, da ida, agora é o mistério da ida, né? O mistério da vinda já ficou em 63, agora é o mistério da ida. Se você vê esse mistério da descida, você tem direito de subir, você tem direito de receber o manto. Verdade. Aí ele fica colado em Elias, colado. Fica aqui, não vou. Fica aqui, não fico. Fica aqui, não fico. Fica aqui, não fico. Você viu que Ruth fez a mesma coisa? Fica aqui, não fico. Fica aqui, não fico. Fica aqui, não fico. Porque nós não é aqui o nosso destino final. Nosso destino é voltar. Por isso nós não pode ficar aqui. Nós não pode se acostumar com religião, com igreja, com uma vida de crente. Não é só isso. Não é tudo isso. É muito mais. É uma eternidade que nos aguarda. Então, fica aqui, não fico. Aí a carruagem desceu, Elias subiu, aí Eliseu, quando viu a carruagem subindo, aí Elias tira o manto e joga. Ele vestiu perfeitamente em Eliseu. Deus não tomou Elias até que Eliseu estivesse pronto. Quando Deus tomou Elias, Eliseu está pronto. Isso quer dizer que nós estamos prontos. Verdade. Isso quer dizer que nós estamos prontos. Nós estamos prontos. Ele não tomou o irmão Branham na constelação de 7 anjos, levou ele para cima, introduziu o véu adentro, o sacerdote com a bacia, a mensagem da hora é sangue. O irmão Branham diz: o mensagem do sinal, a mensagem da hora é sangue, essa Bíblia é sangue, o sinal é o sangue, o Espírito Santo é o sangue, que é a vida. Verdade. E com o que o profeta entrou lá? Com a mensagem, o sinal, que era o quê? Assinalar, marcar, através da fé na palavra, pregar a doutrina, o evangelho, a sã doutrina. E nós recebermos, aceitarmos, e identificarmos com essa palavra, é como um anel na mão certa, para o dedo certo. Veste perfeita. Deus abençoe. Fala o Senhor um pouquinho aí para nós encerrarmos. Senão eu prego a noite que dá, o dia que dá aqui. Graças a Deus. Apenas para finalizar aqui, um ponto que eu citei aqui no começo, e a gente finalizar essa nossa programação. Qual o objetivo de se ensinar e todos captar qual a necessidade de ter o entendimento da pessoa de Melquisedeque? Bem, eu volto a bater na tecla, chamando a atenção para algo que é muito importante. Branham, profeta desta era, disse que depois que Abraão encontrou com Melquisedeque, ele disse assim que João sabia que essa cidade estava na terra, que ele a viu descendo. Uhum. E Abraão buscava por ela porque ele encontrou o rei dela. Perfeito. Que era Melquisedeque. Então ele buscava por uma cidade cujo artífice construtor é Deus, porque ele encontrou o rei dela, Melquisedeque. Então ele estava buscando pela sua própria teofania. Então, quando foi mencionado aqui que Abraão deu dízimo, por que ele deu dízimo? Como disse aqui, dízimo não é valor, é uma adoração. É irrevelação, né? Então, por que ele adorou? Aí Paulo faz menção disso. Sim. Porque nós citamos aqui, a Bíblia citou o nome Melquisedeque em Gênesis 14.
A Bíblia citou o nome Melquisedeque, Salmo 110, 110. E depois nós vemos a Bíblia citando Melquisedeque em Hebreus 7. Porém, Melquisedeque está por toda a Bíblia. Mostrando que Melquisedeque era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque 3. Moisés escreveu Gênesis 14, porque Melquisedeque revelou para ele. Revelou para ele. Aquele anjo do Senhor que apareceu para ele em Êxodo 3 era Melquisedeque. Porque Melquisedeque é Deus imorfo. Revelou para Moisés na teofania, né? Justamente. Deus teofânico revela para o seu profeta, que estava agora numa esfera sobrenatural, que os profetas são elevados a essas dimensões, e Deus começou a revelar para ele, porque quem deveria escrever Gênesis, como nós dizemos, era Adão, que viveu. Justamente. Deus escreveu através de Moisés por revelação 2000 anos depois. Justamente. 5 livros. Aí, pastor Ney, irmãos, ele apareceu porque Melquisedeque é Deus imorfo. Deus imorfo. Aquilo que era invisível se tornando visível. A imagem do Deus invisível. Melquisedeque era Cristo, né? Antes de habitar em Jesus, 16 elementos. A imagem do Deus invisível. Aquilo que era invisível se tornando visível. Perfeitamente. Então ele apareceu para Moisés como o anjo do Senhor, uma coluna de fogo, o eu sou. E revelou a Moisés perfeitamente Gênesis. E ele escreveu Gênesis. Anos depois, a mesma coluna de fogo, o mesmo Melquisedeque, revela a Paulo aquele evento do qual Moisés escreveu por revelação. Aí é onde Paulo destaca, e nós entendemos por que Paulo chamou ele que não tinha princípio de dias e nem fim de vida, que Abraão pagou dízimo a ele. Então, fechando aqui, Abraão passou a buscar por essa cidade teofânica, por sua teofania, porque ele encontrou o rei dela. E quando ele encontrou o rei dela, ele teve a revelação que era Deus. Que era Deus. Que não tem princípio de dias nem fim de vida. Então, se era Deus... Era o Pai da eternidade, né? Ele adorou a Deus. Então foi mencionado dízimo. Por que Paulo mencionou dízimo? Não que estamos falando de valores. Era uma forma que ele adorou a Deus. É uma adoração. Era uma forma que ele prestou, vamos dizer assim, um tributo a Melquisedeque. E ele serviu a comunhão a Abraão, pão e vinho, mostrando que mais tarde ele se tornaria carne para abrir caminho para que o homem voltasse de regresso a essa cidade teofânica. Foi isso que Jesus veio fazer em carne humana. Derramar o sangue e abrir caminho para que nós regressássemos àquele local. E agora, no tempo do fim, Melquisedeque novamente aparece, porque aquela constelação de anjos que formou o rosto de Jesus Cristo era Melquisedeque. O anjo forte era Melquisedeque, o filho do homem é Melquisedeque. Perfeitamente. Para nos revelar essa cidade, e quando nós passamos até a revelação disso... Como retornarmos para essa cidade, né? Nós vamos querer voltar para lá. Amém? Amém. Então esse é o objetivo. Então que Deus abençoe. Quero encerrar aqui minha participação. Deus abençoe os nossos ouvintes. Amém. Um shalom a todos. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe nossos amados e preciosos irmãos. É um prazer imenso, uma alegria imensa levar ao ar essas programações para o elevo espiritual, somar no crescimento, no aperfeiçoamento da vossa fé, da vossa vida espiritual, do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Deus abençoe, um shalom a todos, paz seja convosco. Obrigado e até a nossa próxima programação. Esse poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Esse poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com